A partir de agora vai ser completamente impossível qualquer empresa ela simplesmente burlar os impostos no Brasil, sabe por quê? Porque tá chegando o split payment e ele pode quebrar milhares e milhares de empresas no Brasil. Hoje eu preciso trazer um alerta para você aqui e para todo empresário brasileiro. Então presta atenção, porque existe uma mudança que está chegando e que pode mudar completamente a forma como a sua empresa ela vai administrar o próprio dinheiro. E sabe o que é mais curioso? É que quase ninguém ainda está falando sobre aquilo que realmente importa. Você já deve ter ouvido falar que está chegando a reforma tributária, não é verdade? Mas alguém já te explicou sobre o split payment? Um mecanismo que é 170 vezes mais forte do que o Pix e que vai tornar simplesmente impossível qualquer tipo de empresa sonegar imposto, esconder imposto do governo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você realmente entendeu como que isso pode afetar o caixa do seu negócio? Porque uma coisa é a gente falar sobre imposto, outra coisa completamente diferente é a gente falar aqui sobre dinheiro. A empresa, o seu negócio, não vai quebrar por conta de imposto. Seu negócio vai quebrar quando faltar dinheiro no caixa da sua empresa. Só que esse é o ponto que quase ninguém está explicando. Porque eu, na condição de gerente de banco há quase 20 anos, eu já acompanhei diariamente várias e várias de empresas de mais diversos tamanhos. Eu vejo um empresário que fatura milhões de reais enfrentando dificuldade para pagar fornecedor, só que ao mesmo tempo eu vejo empresas bem menores crescendo de forma saudável porque aprenderam a administrar muito bem ali o seu fluxo de caixa, ou seja, aquele dinheiro que entra e sai da sua empresa. Só que é justamente esse fluxo de caixa sofrer uma das maiores mudanças já vistas nos últimos anos. Então, se você tem uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar aqui essa mudança e as consequências que isso vai causar no seu negócio, principalmente no caixa da sua empresa. Isso vai mudar completamente o jogo das empresas no Brasil, a partir inclusive desse ano. Para você que não me conhece, eu me chamo Val Macedo e eu trabalho em banco desde 2007. Inclusive, se inscreva no canal aqui, porque toda semana eu estou trazendo para vocês a verdade, aquilo que não passa na televisão e que mexe no dinheiro do seu negócio, no dinheiro da sua empresa. Inclusive, ativa o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube ele te lembra de todo e qualquer vídeo que eu colocar aqui no ar. Então, por exemplo, eu trouxe um vídeo explicando sobre o BNDES, que é um crédito mais barato do país para o seu negócio, só que as pessoas que receberam essa informação em primeira mão, elas foram logo ao banco e conseguiram aprovar. Então, essa é uma maneira que você tem de ficar sempre atualizado, tá? Bom, acontece que ao longo desses anos, de todas essas empresas que eu já acompanhei, eu sempre via ali na minha frente, na tela do computador, a análise de crédito. Então eu via as empresas que cresciam, as empresas que quebravam, só que existe uma característica quase que em comum em todas essas empresas. E essa característica não tem nada a ver com o faturamento, tá? Essa característica é a capacidade que a empresa tem de administrar o seu próprio caixa, ou seja, o seu próprio dinheiro. E é exatamente por esse motivo que esse assunto aqui, que esse vídeo, ele merece a sua atenção. Então, antes de eu te explicar o que é o split payment e como isso vai afetar a sua empresa, deixa eu fazer você imaginar aqui uma situação muito simples. Imagina que você vende um produto por 10 mil reais, tá? Hoje em dia, esse dinheiro, quando você vende, ele entra na conta da sua empresa, depois você paga ali os fornecedores, você paga os seus funcionários, depois você organiza as suas contas e logo em seguida, depois de alguns dias, você vai lá e recolhe os impostos dentro do prazo previsto, não é verdade? Agora, imagina um outro cenário. Você faz exatamente a mesma venda de 10 mil reais do seu produto ou do seu serviço que você vende aí. O cliente paga para você normalmente, só que uma parte desse dinheiro nunca vai chegar na sua conta. Esse dinheiro ele vai automaticamente para a conta do governo, exatamente no momento da venda. Ou seja, se o imposto desse exemplo que eu te dei de 10 mil reais for 3 mil reais, você vai vender 10 mil reais, mas você só vai receber na sua conta 7 mil reais. Percebe a diferença? Você continua vendendo a mesma coisa, a mesma quantidade, você continua pagando os seus fornecedores, você continua pagando todos os seus funcionários, mas você passa a trabalhar com menos dinheiro disponível. Isso vai mudar completamente a administração do dinheiro da sua empresa, do caixa que eu te falei. É exatamente isso que o split payment ele vai fazer a partir de agora. Só para você ter uma noção, dá uma olhada nessa reportagem aqui. Olha o que diz. Split payment ameaça o caixa das empresas, diz Sachida. Entenda o projeto.
Esse movimento previsto para 2027, ele altera a arrecadação dos impostos e levanta uma grande preocupação sobre o impacto disso no caixa das empresas. Olha o que diz essa outra matéria aqui, que inclusive é uma matéria do SBT. Olha o que ele fala. Split Payment exigirá uma nova gestão financeira das pequenas e médias empresas. Você está entendendo o tamanho do impacto que isso vai ter no comércio do Brasil, inclusive em todos os segmentos? Olha essa outra matéria aqui. Crédito e Split Payment. O que o contribuinte precisa saber antes de 2027? Ou seja, você enquanto empresário, você precisa saber o que está vindo por aí, porque vai atingir o seu negócio em cheio. Então por isso que esse vídeo é tão importante e eu fiz questão de trazer para você aqui e te explicar tudo, tá? Só que calma, porque eu vou traduzir para você aqui isso numa linguagem muito simples, porque eu sei que o nome parece complicado, né? Split Payment, mas na verdade, Split Payment só quer dizer o seguinte: pagamento dividido. Então, na prática, funciona assim. Imagina que você entrou numa pizzaria, a sua conta na pizzaria deu R$100. Ok. Hoje, os R$100 entram na conta do dono da pizzaria, do empresário, e depois ele faz o recolhimento do imposto. Nesse novo modelo, se você é dono da pizzaria, desses R$100, R$25 é tributo. Esses 25 vai ser separado automaticamente no momento que o cliente ele chegar na sua pizzaria e passar o cartão. Então o empresário ele vai receber apenas R$75 em vez de receber os R$100 que era o preço da pizza. Só que tudo isso, amigo, vai acontecer automaticamente, independente se o seu cliente vai pagar no Pix, se ele vai pagar no cartão, se ele vai pagar no boleto. O sistema ele vai identificar o imposto e ele vai fazer a separação. Você consegue entender o tamanho dessa mudança? E olha que muita gente olha para isso e pensa apenas em arrecadação. Só que eu quero que você enxergue isso enquanto empresário, porque quando você olha apenas para o imposto, parece apenas uma mudança tributária. Só que quando você olha para o caixa da sua empresa, você percebe que a gente está falando aqui de uma gestão financeira, né? Só que o governo ele nunca vai te falar isso. Ele vai colocar isso sob uma narrativa que é maravilhoso, não é verdade? Deixa eu te mostrar o que ninguém está comentando. Pensa num supermercado. Todos os dias entram milhares de reais naquele supermercado, né? Esse dinheiro vai circular rapidamente, o dono vai comprar mercadoria, vai pagar fornecedor, ele vai manter o estoque dele, vai cobrir as despesas, né? Então, mesmo empresas extremamente organizadas, elas utilizam esse dinheiro para manter a sua operação funcionando. Agora, quando parte desse dinheiro deixa de passar pela empresa e vai direto para o governo, adivinha o que acontece? Não importa se é um grande supermercado, não importa se você é dono de um pequeno negócio, o fato é, o dinheiro vai direto para a conta do governo. Ele não vai passar mais pela conta da sua empresa. Imagina isso numa oficina, imagina isso numa barbearia, numa distribuidora, imagina numa loja de material de construção, numa farmácia, ou até mesmo num posto de gasolina, que a margem de lucro é extremamente pequena, entende? Todas as empresas, a grande maioria, elas trabalham com estoque, elas trabalham com vendas, elas dependem desse fluxo de caixa. E é por isso que essa mudança, ela merece tanta atenção. Inclusive, eu vou pedir para você clicar aqui no botão de curtir, que é para eu do lado de cá ter a plena certeza de que você está entendendo o impacto disso na sua operação. Clica no botão de curtir aí, por favor. Eu não estou aqui dizendo que isso está certo ou que está errado. O que eu estou dizendo é que funciona assim até hoje. E milhares e milhões de empresas elas já trabalham com esse dinheiro para depois arrecadar o tributo. Só que você imagina mudar essa lógica do dia para a noite. E quando isso muda, tem que mudar também na cabeça do empresário, você que é o dono. Na minha opinião, esse detalhe ele vai ser um dos maiores impactos que o comércio vai viver nos últimos anos. Só que praticamente não tem ninguém falando sobre isso. Você liga a televisão, você não ouve falar isso no jornal, você não ouve falar isso no noticiário, você não ouve falar isso no Fantástico. Por que será? Será que é porque vai desgastar a imagem do governo? Só que o problema é que quem gera emprego no país é você que é empresário. E é exatamente por isso que eu me senti na obrigação de vir aqui e te falar a verdade sobre isso, sabe? O verdadeiro assunto não é somente sobre split payment, é como isso vai funcionar como um todo. Imagina a quantidade de empresário que vai precisar de capital de giro, que vai precisar de crédito, de financiamento, e é justamente por isso que eu preciso também te preparar para esse assunto. Muitos empresários, eles acham
que esse tipo de mudança é apenas algo que o contador vai resolver. Só que dessa vez, com essa reforma tributária, isso não vai ser algo que você vai mandar para o seu contador e ele resolve. Isso vai impactar a sua empresa no seu dia a dia. Imagina hoje, pensa comigo hoje aí no seu negócio. Quanto que o seu negócio ele tem hoje de caixa, de dinheiro na sua empresa para você girar a sua operação? Pensa comigo aí. Pensou? Beleza. Imagina 40% desse valor sem estar na sua conta, indo direto para o governo. Pois é. Val, quem ganha, quem perde e por que que os bancos eles vão ser ainda mais importantes para os empresários? Então agora eu quero que você esqueça um pouco sobre reforma tributária, você esqueça um pouco essa parte de imposto, esqueça até a parte de política e vamos pensar enquanto você é empresário, tá? Porque empresário ele não vive de teoria, empresário vive de caixa. Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você vende hoje, o que acontece com esse dinheiro? Me responde. Ele entra na conta da sua empresa, você vai pagar o fornecedor, você vai pagar o funcionário, você vai comprar estoque, pagar aluguel, pagar energia, você vai manter ali o seu negócio funcionando, não é verdade? Pois é. Agora imagina que antes mesmo desse dinheiro entrar na sua conta, o governo já tirou a parte dele automaticamente, só que você aí, você vai ter exatamente os mesmos custos. Será que agora você vai ter o mesmo dinheiro disponível para pagar tudo isso que a sua empresa precisa? Percebe como que isso vai mudar a dinâmica da sua empresa? Então é aí que vem o verdadeiro impacto dessa mudança e é aí que vai requerer de você um conhecimento para você ir até o banco e conseguir um capital de giro até você adaptar a sua operação para tudo isso. Afinal de contas, com esse split pay, esse intervalo ele praticamente vai desaparecer. O governo vai receber o dele primeiro e você vai ter que se virar, amigão. Então presta atenção no que eu vou te falar aqui. Quando você for no banco para poder pedir um capital de giro, para reforçar o caixa da sua empresa, até porque você vai ser pego do dia para a noite com essa mudança, você vai precisar no banco da operação de crédito que tenha a menor taxa de juros, certo? Ok. Só que para você fazer isso, quando você vai até o banco vai querer empurrar para você tudo que ele tem de mais caro. Afinal de contas, o banco não vai dizer assim, olha, eu tenho aqui um crédito BNDES para sua empresa. O banco ele vai simplesmente dizer, olha, eu tenho aqui uma operação de crédito que está pré-aprovada com uma taxa de juros de 3%, 4% para você. E aí você, enquanto empresário, vai ter que pensar, essa taxa de juros é interessante para o meu negócio? Essa taxa de juros que o banco está me oferecendo, quanto que eu vou poder pegar sobre esse valor? Ou seja, você vai precisar absorver essas mudanças todas e entender como o dinheiro que o banco vai liberar para o seu negócio, ele vai ser utilizado na sua operação durante esse período que você não vai ter mais o caixa da sua empresa. Ele foi comprometido em até 40%, entende? Então, meu amigo, anota aí o passo a passo para você entender o que é que você precisa fazer no banco. Primeiro ponto, tá? Você vai precisar de um contador atualizado. Esse é um ponto que parece muito básico, só que aqui do lado de cá, fora aqui do YouTube, né, eu recebo muitas perguntas de empresários falando assim, Val, o meu contador nem estava sabendo disso do split payment. Tem outros empresários que dizem, Val, poxa, o meu contador disse que isso aí não vai ser uma grande mudança no meu negócio, porque eu já pago o imposto. Então, a primeira consciência que você tem que ter é que o seu contador, ele precisa ser um excelente profissional, atualizado, capacitado, para ele poder entender o impacto que isso vai ter na sua empresa. Inclusive, para todos os meus alunos, os empresários que fazem parte aqui do meu programa do Gestor de Reputação Bancária, onde eu tenho um profissional que direciona, atualiza e resolve todos esses problemas para os empresários, a primeira coisa que eu falo para os gestores, eles darem prioridade é a questão da contabilidade do empresário. Inclusive você que está vendo esse vídeo aqui, se você tiver interesse em que eu te indique um bom profissional de contabilidade que sabe como o banco pensa na hora de liberar o crédito BNDES, escreve nos comentários assim aqui, ó, Val, eu preciso de um contador. Apenas escreve isso que eu mesmo vou fazer questão de mandar para você aí. Agora eu preciso te alertar de que eu não tenho vínculo nenhum com esse escritório de contabilidade. É apenas uma indicação, porque eu sei que eles têm uma preparação para fazer com que o banco ele tenha uma aprovação sobre os documentos que você vai ter que levar ao banco, tá? Então escreve aqui que depois eu mando para você. Segundo ponto que você tem que ter. Quando você for até o banco para solicitar esse crédito, o banco ele vai analisar 3 perfis do seu negócio. Primeiro ponto, ele vai analisar você enquanto empresário, ele vai analisar o seu CPF, se você tem restrição, o seu rating bancário enquanto sócio. Segundo ponto, ele vai analisar a sua empresa. E no momento do banco analisar a sua empresa, ele vai olhar o faturamento, o seu faturamento real, que é tudo aquilo que você vende na sua empresa. Ele vai analisar o seu faturamento declarado, que é aquilo que você pretende faturar, é o que você está declarando.
só que principalmente um faturamento chamado faturamento fiscal. Anota isso aí, empresário. O que é o faturamento fiscal? É aquilo que você paga de imposto. É aquele faturamento que você declara para você pagar o imposto. Só que adivinha qual desses faturamentos é o faturamento que o banco olha no momento de liberar o crédito para sua empresa? Pois é. O banco, ele olha para o faturamento fiscal. Então tem muito contador que diz assim, não, eu faço de tudo para o empresário pagar menos imposto. Só que muitas vezes ele está comprometendo o futuro do capital de giro daquela empresa, entende? Olha a importância de você se manter atualizado. Além do split payment, está acontecendo agora uma verdadeira revolução para aqueles empresários que emitem boletos. Então, se você que está me ouvindo aqui, você emite boleto na sua empresa, você tem um convênio lá com determinado banco e você gera aquele boleto para o seu cliente, você tem que se atualizar. Por quê? Porque foi aprovado agora, através do Banco Central, de que esses boletos que você gera hoje, a partir de agora, esses boletos eles vão ser acompanhados, monitorados pelo Banco Central. Ou seja, aqueles boletos, eles vão passar a ter, inclusive, uma forma de pagamento via Pix. Só que esses mesmos boletos, com tudo isso, eles passam a ser monitorados. Então, tudo que você está gerando de boleto hoje, daqui a algum tempo, a Receita Federal ela vai estar de olho e sabendo tudo que está passando na sua empresa enquanto boletos. Mas sabe qual é a informação que chega para você aí na ponta? A informação que chega é assim, ó. Olha, se você gera boleto, agora você vai poder pegar crédito antecipando esses boletos, porque esses boletos agora, eles vão ser monitorados, esses boletos agora, eles vão ser atualizados, essa é a palavra que eles estão utilizando. Mas você, enquanto empresário, tem que saber isso. Você acha que o Pix é simplesmente uma criação para tirar o dinheiro de circulação, o dinheiro papel fixo? Ou será que o Pix facilitou também o monitoramento das contas? O que é que você pensa sobre isso, hein? Pois é, esse é o tipo do vídeo que eu gosto de fazer aqui para vocês, para deixar você atualizado sobre tudo que está acontecendo no mercado financeiro e que muitas vezes você não vê na televisão. Então, meu amigo, faça parte dessa corrente do bem, dessa atualização. Pega esse vídeo aqui, manda para seu amigo empresário, empreendedor, coloca nas suas redes sociais, coloca no grupo do WhatsApp, porque esse tipo de informação, ele muda completamente o futuro da sua empresa. Imagina quantos empresários não fazem ideia de que está chegando esse split payment e não fazem a menor ideia do impacto que isso vai ter nas empresas deles. É ou não é? Pois é, meu amigo. Aqui está a nossa rede social, segue por lá porque todo dia eu estou gravando um conteúdo que vai te atualizar também, tá bom? Um abraço, fica com Deus e manda esse vídeo para aquele seu amigo empresário, empreendedor que precisa saber disso. Vamos juntos.